Gênesis 24, 48. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do meu parente. Quando eu li esse texto, me chamou a atenção, quando ele faz a oração, ele diz assim, que me havia conduzido por um caminho direito. Numa tradução diferente, diz que me havia encaminhado para o caminho da verdade. E nós sabemos que o caminho da verdade chama-se Jesus, amém? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva ao céu. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Ele é o caminho, o único. Ele não é um dos caminhos, mas ele é o único caminho para a salvação. Esse caminho chama Jesus. Vamos cantar? Agora eu sei o caminho da felicidade, desde que entreguei minha vida a Jesus. Agora eu sei toda a verdade, é Jesus, é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Quem nele crê vai viver. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê vai viver. Do início, vai, agora eu sei. Agora eu sei o caminho da felicidade, desde que entreguei minha vida a Jesus. Agora eu sei toda a verdade, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Quem nele crê vai viver. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele crê vai viver. Vai viver. Vai viver. Vai viver, vai viver. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Pedimos que o Senhor continue conosco. Fala, Pai, ao nosso coração. Nós cremos nessa palavra, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso Deus forte, Tu és o único que teve condições suficientes, o único Deus que morreu no nosso lugar, que ressuscitou, que está vivo e tem nos dado vida e vida com abundância. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Deixa eu só trocar o microfone. Obrigado, pessoal. O único caminho, a única verdade e a única vida. Eu entendo, amados, que para que a gente ande nesse caminho, nós precisamos estar bem protegidos para enfrentarmos as adversidades da vida. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele disse certa vez que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Sabe, amados, nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos momentos difíceis, nós temos situações que nos afligem, muitas vezes nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, quantas lutas que se levantam contra as nossas vidas, mas quando nós estamos no caminho e nós estamos bem protegidos, nós temos a saída, nós temos a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que agindo Deus, quem pode impedir? Que Deus é que vai à nossa frente e peleja por nós. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele conta uma parábola, e geralmente a parábola, ela vem com uma narrativa alegórica de algum assunto do cotidiano, e que traz um ensinamento bíblico. Jesus, ele usou muito essa maneira de pregar o evangelho, trazendo parábolas. Ele usava, por exemplo, alguma situação da agricultura para aquele povo, e daquela situação ele trazia assunto referente ao reino de Deus. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele decidiu falar sobre a vida com Deus, sobre uma vida mais prática, no dia a dia com Deus, usando uma parábola do soldado romano. Ele estava ali em Roma, e o soldado romano era um personagem muito, muito conhecido, e de que o soldado romano estava sempre por ali. Então ele decidiu usar esse exemplo do soldado romano e nos mostrar, através dessa parábola, de que nós devemos também, da mesma forma como soldado, ele precisa de estar vestido, ele precisa ter as armas para enfrentar o inimigo. Espiritualmente não é diferente, nós também precisamos das armas. E lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a 18, o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo a essa igreja de Éfesos sobre a parábola, vamos dizer assim, do soldado romano, e que nós, como soldados de Cristo, nós devemos enfrentar o inimigo usando essas roupas, essas peças que a gente vai estar falando um pouquinho no nome de Jesus. Abra comigo lá em Efésios 6, do versículo 10 até 18. É conhecido como o texto da armadura de Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então acha. Efésios 6, 10. Quem está na misericórdia aí? Vamos ler? Efésios 6, do versículo 10 até o 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as potestades e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É interessante que no versículo 10, ele fala da batalha da vida, que só vamos ter vitória quando nos fortalecemos no Senhor e no seu forte poder. É interessante que essa expressão
fortalecendo no Senhor e no seu forte poder, ela aparece no Antigo Testamento, quando Gideão, ele é ali chamado por uma missão, e lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 34, não precisa abrir, quando o Senhor ele fala assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou as bierritas para segui-lo. Então essa expressão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, na mesma tradução do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, que na batalha da vida nós vamos ter vitória quando estivermos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. É a mesma expressão, da mesma forma que o Espírito de Deus veio sobre Gideão. Vocês conhecem a história de Gideão, né? Gideão, ele foi um juiz, só que ele era o menor da sua tribo, e a sua tribo era a menor de Israel, e justamente Deus escolheu esse menor para ser o libertador de Israel naquele momento. E é isso que o Senhor faz com a gente até hoje. Ele nos escolhe, mesmo a gente sendo pequeno, limitado, o menor, para sermos vencedores com Ele, na sua força e no seu poder. Então o apóstolo Paulo aqui no livro na carta de Paulo, né, aos Efésios, ele está justamente falando isso, que na força do poder nós vamos ter vitória sobre as adversidades, as lutas, as dificuldades, as pressões da vida, onde o inimigo ele tem um objetivo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, ele é assassino. Ele veio para roubar, ele é ladrão. Ele veio para destruir as nossas vidas. Mas quando nós estamos fortalecidos na força do Senhor e no seu forte poder, nós temos vitória sobre o nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11, então o apóstolo Paulo ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firme contra as ciladas do inimigo. O inimigo ele é sujo, ele lança ciladas. Ele quer realmente que a gente caia na dele. Mas quando nós estamos vestidos com a armadura de Deus, e é interessante que o texto diz para nós vestirmos toda a armadura de Deus. Na vida com Deus, meu irmão, não tem como a gente entrar pela metade. Eu sou meio crente, eu estou meio na bênção. Não, com Deus eu sou crente inteiro. É íntegro, é integridade diante de Deus. A bênção de Deus é total, não é parcial, não é só um pedaço. E nós não podemos ser crentes meia bocas. Nós temos que ser crentes inteiros, firmes, fortalecidos na força do seu poder. E ali no versículo 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do inimigo. E aí no versículo 12, ele fala de que a luta que nós vamos ter. Qual a tua luta? Faço essa pergunta para você. Qual a luta que você tem tido na vida? Será que a tua luta é com o irmão? É com a esposa ou o marido? Os filhos? A família? A minha luta é com o pastor. Não vou com a cara do pastor. Será que a tua luta, ela é com o seu funcionário, com um colega de trabalho, ou com o seu patrão? Não! A palavra de Deus, no versículo 11 de Efésios 6, diz que a nossa luta, ela é contra o sangue, ela não é contra o sangue, nem contra a carne, mas ela é espiritual. E quantas vezes, amados, por não conhecermos a palavra, nós não identificamos o verdadeiro inimigo das nossas almas. A gente às vezes acha que o nosso inimigo é o vizinho que pega no nosso pé. Às vezes a gente acha que o inimigo é o pai e a mãe que diz não por um monte de coisa. Ou o patrão que pega no nosso pé, ou o pastor que pega no nosso pé. E na verdade o nosso inimigo não é carne nem sangue, não são pessoas, mas o nosso inimigo é espiritual. O texto bíblico diz que a nossa luta é contra os principados
e potestades. É na região celestial, e nós vamos vencer a luta com a armadura de Deus. No versículo 13 diz assim o texto: portanto, por isso tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele fala que com a armadura de Deus eu vou vencer. E não só isso, a sequência: eu vou permanecer vencendo. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé não é aquela fé que um dia eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, que um dia eu fui à frente e eu permiti que Jesus entrasse na minha vida e Jesus entrou. Não, a vitória do crente é dia a dia, é de fé em fé, é de glória em glória, é sempre crendo no Senhor. Por isso que no meu testemunho eu faço questão de contar que são 38 anos sem janela, sem sair da presença de Deus, sem se desviar desse caminho, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós temos a salvação, e salvação é para sempre. Por isso que nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. A Bíblia diz que eu devo estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se eu olhar para o lado, eu vou cair. Você conhece a passagem quando Jesus vem andando sobre as águas e ali os discípulos ficam assustados e Pedro falou: Senhor, é o Senhor. E ele falou: se é de fato, eu quero andar até o Senhor. E então Jesus fala: vem, Pedro. Pedro está lá no barco, ele pisa na água e ele sai andando sobre as águas. Só que por um momento o vento bateu forte, a água subiu na sua canela e ele olhou, ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou as adversidades. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. E é assim na vida cristã. Quando nós olhamos as adversidades, quando nós nos distraímos de Jesus, nós afundamos. Portanto, devemos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre cada peça dessa armadura. Quais as peças da armadura de Deus? Primeiro, no versículo 14 fala do cinto da verdade. E o cinto da verdade era a base da vestimenta. E a base da vida cristã é a verdade. Jesus é a verdade. Em João 17:17, o texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E justamente o nosso adversário, ele é o pai da mentira. E todas as vezes que nós estamos vivendo alguma mentira, nós estamos seguindo o pai da mentira. E na vida cristã, a verdade, ela tem que ser a base. Ou seja, eu tenho que viver na verdade, diferente do inimigo que vive na mentira. No mesmo versículo 14, ele fala de uma outra peça da armadura, que é a couraça da justiça. A couraça era feita de um material anti-chamas para combater os dardos inflamados do inimigo. Então, naquela situação, o inimigo, ele lançava flechas, dardos, pegando fogo, e essa couraça da justiça, ela protegia essa região, o coração do soldado. E espiritualmente falando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que a couraça da justiça, o Senhor é a nossa justiça, Ele nos protege, Ele protege o nosso coração dos dardos inflamados do inimigo, que tem como objetivo tirar a nossa bênção, enfraquecer a nossa fé. Porque se não tivesse essa couraça, certamente o soldado cairia, o soldado seria morto pelos dardos inflamados do inimigo.
Mas quando nós estamos firmados no Senhor e na força do seu poder, Ele é a nossa justiça. E quantas vezes nós ficamos clamando pela justiça humana, e na verdade o Senhor é a nossa justiça, porque a justiça humana ela é falha, mas a de Deus ela não é falha. O Senhor não falha com a gente, o Senhor não brinca com a gente, o Senhor sempre está atento a nos abençoar, a nos guardar. Então a couraça da justiça, ele tem esse papel de me proteger o coração, as emoções, né? De você não ser levado pelas emoções. Hoje eu estou triste, hoje eu não estou sentindo fé. E a fé não é sentimento, não é emoção. A fé é crer, é você confiar. Você não pode, hoje eu acordei com muita fé. Não, muitas vezes você acorda triste, você acorda angustiado, você acorda com problemas, com situações para serem resolvidas. Mas a couraça da justiça e a justiça do Senhor, ela me diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. E já não é a minha emoção, mas é a minha fé. Eu acredito que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Independente da dificuldade, independente da luta, independente se o teu coração não está legal, as emoções não estão boas. Hoje acordei com o pé esquerdo, o pessoal fala, né? Graças a Deus acordei com os dois, com o esquerdo e com o direito, né? Tem gente que fala, não, a bênção, o segredo é orar de joelhos. Meu irmão, eu oro sempre de joelhos, eu vou dormir sempre com meus joelhos, né? Essa piada é fraca, mas tudo bem. Mas a questão não é acordar com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas é estar na presença do Senhor, pela fé. Senhor, não estou vendo nada, né? Essa semana está tendo aquela novela da Jezabel, né? E teve aquela situação de Elias, que ele ora e lá os profetas de Baal são destruídos. E Elias ele manda, estava há muitos anos sem chover em Israel. Então Elias ele manda que o seu auxiliar vá dar uma olhada, porque vai cair uma grande chuva. E o auxiliar vai, não está em nada, o céu está azul, não tem nada, não tem nenhuma característica que vai chover. E no 7º dia ele vai e ele vê uma pequena nuvem. E ele volta, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão do homem. Ele mediu lá o tamanho da nuvem, do tamanho de uma mão, da mão de um homem. E ele vem todo feliz. Então Elias falou, então vai chover. Pô, mas não chovia há tanto tempo, estava tudo seco. Mas isso é fé. Eu estou dizendo que vai chover, Deus mandou e vai acontecer. E de fato aconteceu, caiu uma chuvarada que molhou a terra, que trouxe produtividade sobre aquela terra. Então muitas vezes, amados, nós estamos passando momentos difíceis, estamos entristecidos, às vezes há uma situação que não está legal no nosso dia a dia, na nossa vida, mas a couraça da justiça, a justiça do Senhor sobre a nossa vida, ela nos dá a condição de saber que pela fé, eu sou mais que vencedor. E os dados do inimigo não vão entrar no meu coração, não vão entrar nas minhas emoções e minar a minha fé, enfraquecer a minha fé, porque eu estou firmado no Senhor. A terceira peça dessa couraça é os sapatos que eles usavam. As sandálias, né, são sapatos do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, ele significa que é a base. Então eles tinham que usar um sapato para que eles não pisassem em espinhos, para que eles não pisassem em coisas cortantes que machucassem os seus pés. Um soldado com o pé machucado, ele está fora de combate. Ele não tem como marchar, ele não tem como ir adiante, porque os pés estão machucados. Então, a proteção dos sapatos, dos calçados, é o Evangelho da Paz, que é a nossa base, meu irmão, para andar seguro. Quando eu estou firmado no Evangelho, eu estou andando seguro.
Eu não estou firmado em historinha, eu não estou firmado em contos, eu não estou firmado em situações, em fofocas, aquilo que o povo conta, né? Mas eu estou firmado na palavra de Deus. Interessante que Mateus 7:24, eu gosto muito desse texto. Aqui Jesus ele está terminando ali o sermão da montanha, o sermão do monte, e ele diz no versículo 24, que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A base da nossa fé é a palavra, o Evangelho. E o Evangelho, ele tem esse poder de, diante das adversidades, de diante das lutas, diante das dificuldades, eu não estou firmado naquilo que eu estou vendo, mas eu estou firmado na palavra de Deus, do Evangelho da salvação, que me dá segurança para pisar, avançar e vencer o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. A base é a palavra de Deus, é a base da nossa fé. Porque se a gente está firmado na palavra, meu irmão, não tem como alguém te enganar. Ninguém vai te enganar com doutrinas falsas, ninguém vai te enganar com mentiras, porque a palavra de Deus, como base, ela é segura, ela é rocha. Louvado seja o Senhor. Outra peça, a quarta peça, é o escudo da fé. No versículo 16, tendo sempre nos braços o escudo da fé. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé, ela cresce. E essa fé, meu irmão, ela tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Todos. É proteção contra os ataques do inimigo. E muitas vezes o inimigo, ele vai tentar minar a tua fé. Ele vai levantar situações, ele vai levantar pessoas para te enfraquecer na fé. Às vezes você está passando uma luta, e aí alguém levanta e fala: poxa, você não é crente? Por que você está passando por isso? Olha, você não se diz cristão? Pô, olha a tua vida, olha que situação difícil que você está passando. E se você não está com o escudo da fé, esse dardo do inimigo, ele vai entrar na tua vida, e você vai se enfraquecer, e você vai concordar: realmente, pô, eu sou crente, por que eu estou vivendo isso? Mas se o escudo da fé, se você ouviu a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você ouviu a palavra, guardou a palavra no teu coração, sabe o que vai acontecer? A tua fé, ela é crescente, ela é grande. E aí, você não vai dar ouvido para o inimigo. O inimigo pode chegar e falar: não, olha a tua situação, não, mas eu creio que o Senhor está no controle. Ele vai me dar a saída sobre isso. Pô, mas olha o que você está vivendo. Não, eu estou vivendo isso, mas eu creio no Deus que me dá a vitória. Ele vai me dar a vitória, pela fé eu creio. E a tua fé é crescente a partir do momento que você ouve essa palavra. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a tua fé cresce. E diante das adversidades, você vai combater o inimigo pela fé. E você vai crer. E cada vez que você crê, o Senhor vai te dando experiência. E aí, a cada momento de dificuldade, você vai dizer: não, o Senhor me deu vitória lá, naquela situação, Ele vai me dar vitória hoje também. Você lembra quando Davi chegou diante do Golias, para lutar contra Golias? Ele se apresentou lá para o rei, e o rei falou: poxa, mas você é pequeno, você é jovem, você não tem condições de vencer esse gigante. E ele falou: olha, um dia Deus me deu vitória sobre o leão, Deus me deu vitória no outro dia sobre o urso, e da mesma forma que Ele me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele vai me dar vitória sobre esse gigante. É de fé em fé, é de glória em glória.
E a tua fé ela vai sendo aumentada de acordo com o que você conhece a palavra de Deus. E quantas vezes diante da adversidade você pode recitar a palavra de Deus sobre a adversidade e você, a palavra de Deus me garante que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor e eu vou vencer essa dificuldade. Amém? Então aqui é o escudo da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A quinta peça da armadura de Deus era o capacete da salvação, no versículo 17. E o capacete da salvação, o capacete, ele protege a nossa mente contra os ataques de Satanás, contra as dúvidas acerca de nossa salvação. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, se você quiser acompanhar comigo, por favor, diz assim o texto: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós ouvimos e cremos na palavra, o Senhor nos protege. Nós temos o capacete da salvação. Salvação esta que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando Ele foi morto ali na cruz, Ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. E quando nós cremos em Jesus e no seu sacrifício e na sua ressurreição, nós temos a salvação. Então a nossa mente, ela está protegida pelo capacete da salvação. Esse é o objetivo. O capacete, ele servia para proteger dos ataques do inimigo sobre a nossa mente. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Jesus me garantiu a salvação na cruz. Não é por aquilo que eu sou, porque nós, em momento algum, nós tínhamos condições de sermos salvos. Nós não temos salvação por aquilo que fazemos, por aquilo que podemos praticar, porque nós somos pecadores. Nós não tínhamos condições nenhuma e nunca vamos ter de sermos salvos. Mas é pela graça que nós somos salvos. É mediante a fé que nós alcançamos a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. E depois, a sexta peça é a espada do Espírito, lá no versículo 17. A arma de ataque contra as propostas de Satanás. Pois a palavra de Deus, lá em Hebreus 4,12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois lados, ou de dois gumes, né? A espada, ela corta de um lado e pelo outro. Então aqui a espada do Espírito é comparada à espada que o soldado usava para se defender, mas também para atacar. E ela é uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Está em Hebreus 4,12. A espada do Espírito é a palavra de Deus, que ela tem esse poder de entrar no nosso coração e de mudar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Com a palavra de Deus no meu coração, eu sou abençoado. Lá no Salmo 119, diz assim: a tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não peco, porque ela me alerta, ela me mostra como ela é lâmpada e como ela é luz para o meu caminho. Ela me mostra como eu devo andar na presença do Senhor. Então a sexta arma da armadura de Deus é a espada, que o soldado ele se defendia,
mas também ele atacava o inimigo. Sempre lembrando que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O diabo, Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor nos dá vitória sobre a vida dele, em nome de Jesus. Jesus, ele nos ensinou a usar essa arma de ataque contra o diabo. Lá em Mateus 4, quando Jesus ele é batizado e ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, adivinha o que acontece? O inimigo aparece, o diabo vem para tentar Jesus. E o texto diz lá em Mateus 4, do versículo 1 em diante: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares, me adorares. Jesus então lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Por um momento Jesus usou a espada para se defender. O diabo ele usou a palavra. Olha que coisa, como o inimigo ele é astuto, ele é sujo. Ele usou a palavra para deixar Jesus em xeque. E Jesus ele veio com a palavra. Não é dessa maneira. Não é desse jeito. Então, inicialmente, Jesus usou a palavra para se defender as tentações do inimigo. Mas, por fim, Jesus, ele desferiu um golpe fatal de ataque. E olha, ele foi lá no fígado, no coração do inimigo e diz: retira-te, Satanás. Retira-te. Com autoridade, a palavra de Deus nos dá essa autoridade. Você pode dizer: quem sou eu para enfrentar o inimigo? Quem sou eu? Que autoridade que eu tenho? Na palavra de Deus você tem autoridade, meu irmão. Ela é a espada do Espírito. Por isso é interessante, por isso que nós orientamos você ler 3 capítulos por dia, que você estude a palavra, para você poder ter a arma para vencer o inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em 7º lugar, o apóstolo Paulo ele fala sobre oração. Interessante que os soldados romanos eles oravam lá os deuses dele. Só que aqui ele está falando de orar a Deus. E a oração é a prática de filho. É a prática dos crentes. É o diálogo de duas pessoas que se amam. Orar é falar com Deus. E nós temos essa ferramenta, essa arma poderosa, que é a oração. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Meu irmão, você não tem noção o poder da oração. Quando nós oramos no nome de Jesus, milagres acontecem, portas se abrem, vidas são curadas, vidas são transformadas. Quando nós oramos, Deus ouve. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não nos ouça. Quando nós oramos no nome de Jesus, o Senhor nos atende, o Senhor nos ouve, o Senhor responde a nossa
oração. Em Efésios 6,18, que fala da oração, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Está falando de uma oração perseverante. Eu me converti com 15 anos e a minha família não era convertida. Na verdade, na minha família, só minha avó, mãe do meu pai, era convertida. Eu sei que a minha avó era intercessora, ela orava por toda a família. Mas eu me converti, meus pais, minha irmã, meus avós, só essa avó, meus outros avós maternos não eram convertidos, meus tios, mas eu comecei a orar pela minha família. Eu era novo convertido, eu era um garoto, mas eu aprendi, me ensinaram que muito pode em seus efeitos a oração do justo. E eu comecei a orar, eu criei, eu confiei, e eu orei: Senhor, salva a minha família, resgata os meus pais, salva a minha irmã, salva os meus tios, salva os meus primos. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Meu pai e minha mãe se converteram, minha irmã se converteu, meus avós se converteram. Antes de falecerem, eles aceitaram a Jesus. Os meus tios são convertidos. Me lembro de um casamento dos meus tios que eu convidei para ser meu padrinho. Ele ficou muito chateado porque chegou na festa e não tinha bebida alcoólica, e ele ficou chateado, e eu fui conversar com ele, e eu até fui um pouco duro. Eu falei: tio, eu pensei que o senhor tinha visto no meu casamento por minha causa, mas o senhor veio por causa de cerveja. Pega esse trocado e vai lá no bar, ali do lado tem. E ele ficou sem jeito, sem graça, mas esse tio se converteu. E eu creio que foi por conta da oração, porque a Bíblia diz que quando nós oramos com perseverança, o Senhor nos ouve. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Não é a minha fé, não é a minha espiritualidade, mas é a oração em Jesus. No nome de Jesus há poder. Milagres acontecem quando o crente ora. E o apóstolo Paulo está dizendo para a gente orar com perseverança por todos. É orar em todas as ocasiões. É o orar sem cessar. É estar atento. É perseverar e orar uns pelos outros. É interceder. É pensar no que o irmão está passando, na luta do irmão, na dificuldade do irmão. É orar. E saiba que Deus ouve a tua oração. Eu queria deixar um desafio para você nessa noite. O texto diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e depois permanecer inabalável. Aqui não está dizendo, a palavra não está dizendo que eu devo usar alguma peça da armadura, mas o texto diz: tomai toda a armadura. É o cinto da verdade, é a couraça da justiça, é o capacete da salvação, é o calçar os pés no calçado do evangelho da paz, é a espada do Espírito e a oração perseverante, e que dessa forma você vai alcançar a vitória. O meu desafio para mim também, para você, é que a gente possa usar todas as peças da armadura de Deus para enfrentar o dia a dia, para vivermos nesse caminho da verdade, para vivermos Jesus, para nos vestirmos de Jesus. E certamente as lutas virão, as dificuldades se levantarão, mas quando eu estou vestido totalmente com a armadura de Deus, eu vou ter vitória. Por mais que o inimigo se levante contra a minha vida, para me derrubar, para me destruir, para me tirar as minhas forças, para me amedrontar, quando eu estou firmado em Deus, quando eu estou totalmente vestido com a armadura, o Senhor me dá a vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu não sei de que maneira Deus pôde falar ao teu coração. Talvez
Você tem usado o calçado do Evangelho da Paz, para você não ter usado o capacete da salvação. Você tem dúvidas sobre a tua salvação. Quem sabe você tem usado a couraça da justiça, mas não tem usado o escudo da fé. Existem áreas da tua vida que você precisa de acertos, que você precisa melhorar. A Bíblia diz que eu devo usar toda a armadura. A vida cristã não pode ser pela metade. Eu não posso ser um crente meia boca. Eu tenho que ser por inteiro na presença do Senhor. E talvez o Senhor está falando contigo, ó, nessa área você não está sendo fiel. Eu não sei aonde Deus falou o teu coração, mas eu quero te desafiar a tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E dessa forma você vai ter vitória e você vai se tornar inabalável, como diz a palavra do Senhor. Feche teus olhos. E se você quer se posicionar diante do Senhor, você aceita esse desafio de tomar toda a armadura de Deus. Fique em pé no teu lugar, meu querido, por favor, se posicione diante do Senhor. Esse Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. E a única maneira de irmos até Deus Pai é Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero me colocar juntamente com os meus irmãos. E eu quero, Pai, nós queremos, Senhor, tomarmos toda a armadura de Deus. E como diz o texto bíblico, para resistir no dia mau. Ah, Senhor, para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os inimigos, é contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é espiritual. E nós, ó Pai, tomamos posse da Tua palavra, que nos garante a vitória sobre toda a astuta cilada do inimigo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esse desafio que o Senhor nos coloca, para que possamos crer e confiar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos no nome de Jesus. Amém.